Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Continuando na apostila do terceiro bimestre, módulo 26, sobre possibilidades e probabilidade. Faremos a correção dos testes da página 463. Vamos lá? Número 1. Com os algarismos 3, 5 e 8, quantos números pares de 3 algarismos não necessariamente distintos podem ser formados? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós queremos números pares de 3 algarismos. Para o número ser par, ele tem que ter final 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Nós temos que utilizar os algarismos 3, 5 e 8. Então, para ele ser par, a unidade tem que ser ocupada pelo algarismo 8. Nós queremos números pares de 3 algarismos, não necessariamente distintos. Não necessariamente distintos quer dizer que os algarismos podem se repetir. Nós podemos ter algarismos o quê? Iguais. Então, nós podemos ter o 8 na unidade e o 8 pode se repetir na centena e na dezena. Então, nós temos quantos algarismos para ocupar a ordem das centenas? 1, 2, 3. Então, para a ordem das centenas, nós temos 3 opções. E para a ordem das dezenas, também temos 3 opções. 1, 2, 3. Porque está escrito, não necessariamente distintos. Posso ter algarismos repetidos. Para a centena, temos 3 opções. Para a dezena, temos 3 opções. Para a unidade, só temos uma opção, que é o algarismo 8. Então, como fica a nossa multiplicação? 3 vezes 3 vezes 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 1, 9. Então, nós podemos formar 9 números pares de 3 algarismos, não necessariamente distintos, pode ter repetição. Vamos observar como ficou a resposta? Então, a alternativa correta, alternativa D, são 9. Eu quero que vocês coloquem na apostila de vocês a justificativa. Combinado? Apenas o algarismo 8 pode ocupar a ordem das unidades. Para ser par, nesse caso, ele tem que terminar em 8. Assim, há um total de 3 opções, 3 algarismos para a centena, vezes 3 algarismos que podem ocupar a posição da dezena, vezes um algarismo, que é o 8, que pode ocupar a unidade. 3 vezes 3, 9. Vezes 1, são 9 números pares de 3 algarismos. Eu coloquei aqui quais são esses números. Nós temos o 338, 358, 388, 538, 558, 838, 858 e 888. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números pares de 3 algarismos. Foi bem simples. Agora nós vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela fala o seguinte: quantos são os números formados por 2 algarismos em que ambos são ímpares e diferentes? Vamos grifar aqui o que é importante. Nós queremos números formados por 2 algarismos em que ambos são ímpares e diferentes. Então, nós temos que descobrir quantas opções nós temos para a unidade,
quantas opções nós temos para a dezena. Quais são os algarismos que tornam um número ímpar? Um número é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, para o número ser ímpar, ele tem que ser um número de final 1, um número de final 3, 5, 7 ou 9. Então, para a unidade, nós temos 5 opções, certo? Como esses números precisam ser ímpares e diferentes, para a unidade nós temos 5 opções. Uma opção foi utilizada na unidade. Quantas opções de números ímpares sobram para a dezena? 4. Então, para descobrir, é só multiplicar 4 por 5. 4 vezes 5, 20, que é a alternativa D. Vamos analisar como ficou a resposta? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Não se esqueçam, anotem a justificativa na apostila de vocês, para vocês poderem lembrar como a questão foi resolvida. Não vale apenas assinalar a alternativa sem colocar uma justificativa. Para que o número seja ímpar, o algarismo das unidades deve ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Portanto, há 5 algarismos que podem ocupar lá a posição da unidade. Como os algarismos do número precisam ser diferentes, se você utilizar um desses na unidade, restam 4 algarismos para ocupar a ordem das dezenas. Há um total de 20 algarismos. 4 que podem ocupar a posição das dezenas, vezes 5 que podem ocupar a posição da unidade. 4 vezes 5, 20, que é a alternativa D. Agora, a questão número 3. Carolina precisa escolher uma senha para seu diário pessoal. Ela quer que a senha tenha 2 letras e 4 algarismos. Então, a senha dela será composta por 2 letras e 4 algarismos. Para facilitar a memorização da senha, ela decidiu colocar as 2 primeiras letras de seu nome. Então, as letras que ela vai usar são as letras C e A. Quantas opções para letras? 2. Ela pode usar o C ou o A. No início da senha. E os 4 primeiros algarismos em seguida. Então, quais são os algarismos que ela utilizará na senha? 0, 1, 2, 3, 4. Sem repetição, ok? Dessa forma, quantas são as possibilidades que ela tem para compor a senha? Nós temos que pensar assim. Quantas opções ela tem para as letras? 2, certo? Letra C, letra A. Depois, para o primeiro algarismo. Para o primeiro algarismo, ela tem quantas opções? Ela tem 4. Depois, ela utilizou 1, sobram 3. Depois, ela utilizou 1, sobram 2. Depois, ela utilizou mais 1, sobra 1. Então, a nossa multiplicação fica 2, que são as 2 letras, 4 algarismos para a primeira posição, vezes 3 algarismos para a segunda, vezes 2, vezes 1. Então, a nossa resposta fica assim. A alternativa correta é a alternativa D. Como não haverá repetição na senha, ela terá 2 opções para as letras, começando com C e A ou começando com AC. Então, para as letras são 2 opções. Quantas opções para o primeiro número? 4. Quantas opções para o segundo? 3. Quantas opções para o terceiro? 2. Quantas opções para o último? 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 1, 48. Ao todo, são 48 possibilidades. Então, aqui foi pensado da seguinte maneira. Como não haverá repetição na senha, ela terá 2 opções para as letras e 24 possibilidades para combinar os algarismos. Como são essas 24? 4 vezes 3,
vezes 2, vezes 1, 24 possibilidades para combinar os números. Vezes 2 possibilidades das letras também dá o mesmo total, que é 48. Alternativa D. Assim, nós concluímos a página... Só um minutinho. Assim, nós concluímos a página 463. Agora, nós vamos para a página 464. Vamos lá? Prontinho. Página 464. Questão número 4. Em um programa de televisão, será sorteado um dos participantes para executar determinada tarefa. Sabe-se que entre os participantes são quatro são homens e 6 mulheres. E uma mulher recebeu imunidade e não poderá participar do sorteio. Então, uma mulher recebeu imunidade e não poderá participar do sorteio. 4 homens mais 6 mulheres dá um total de 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma mulher não participará do sorteio. Então, quantas pessoas estão participando do sorteio? 9 pessoas. Colocando-se os nomes dos participantes que serão sorteados em uma urna, quantos nomes serão colocados na urna? 9, porque uma mulher não participará. E retirando-se um deles ao acaso, a probabilidade de que seja mulher é de... Eram 6 mulheres. Uma está imune. Quantas mulheres estão participando do sorteio? 5 mulheres. Então, a probabilidade de ser sorteada uma mulher é 5 de um total de quantas pessoas? 9. Então, fica 5 em um total de 9. Fica 5 nonos. A alternativa correta é a alternativa E. São 4 homens e 6 mulheres. E como uma delas não pode participar do sorteio, eram 6 mulheres. Você tira uma que está imune, restam 5 mulheres. Assim, há um total de 9 pessoas. 4 mais 6 eram 10 pessoas. Tirando a que está imune, ficam 9 pessoas. A probabilidade de se sortear uma mulher são 5 mulheres que podem ser sorteadas, de um total de 9. 5 nonos, que é a alternativa E. Questão número 5, da FATEC. O artesão brasileiro é um agente de produção nas áreas cultural e econômica do país, gerando empregos e contribuindo para a identidade regional. Observe os gráficos e admita a distribuição homogênea de dados. Nós temos o primeiro gráfico que fala das idades e o segundo gráfico que fala do sexo, ok? A pergunta é: suponha que uma viagem será sorteada entre todos os artesãos brasileiros. A probabilidade de que o ganhador da viagem seja uma mulher de 65 anos ou mais é de... Então, vamos lá. Sexo masculino, 23%. Sexo feminino, 77%. Então, essa porcentagem é a que nos interessa, porque no sorteio nós queremos uma mulher. De 18 a 24 anos, 1%. De 25 a 29 anos, são 2%. De 30 a 34 anos, 6%. De 35 a 39 anos, 10%. De 40 a 49 anos, 27%. De 50 a 64 anos, 41%. De 65 anos ou mais, 12%. Observem aqui que são cores iguais. Esse gráfico de barras representam as idades das mulheres. Então, nós temos 65 anos ou mais, 12%. Então, vamos lá. De acordo com o gráfico, 77% dos artesãos são do sexo feminino.
Entre as mulheres, 12% estão com 65 anos de idade ou mais. Nós queremos, então, a probabilidade de ser sorteada uma mulher de 65 anos ou mais. Nós temos que encontrar 12% de 77%. Esse D na matemática significa uma multiplicação. Então, nós temos 12% de vezes 77%. 12% é 12 por 100. É 12 dividido por 100. 12 dividido por 100 fica 0,12. 77% é 77 por 100. 77 dividido por 100, que fica 0,77. Então, para encontrar 12% de 77%, basta multiplicar 0,12 vezes 0,77. Façam a conta em pé aqui, por favor. E o resultado vocês podem conferir, é 0,0924. Para descobrirmos esse valor na forma de porcentagem, basta multiplicar o número por 100. Então, na multiplicação por 100, nós sabemos que a vírgula é deslocada 2 ordens para a direita. Então, 1, 2, a vírgula fica aqui, entre o 9 e o 2. E os zeros que estão antes não têm valor. Então, a nossa resposta fica 9,24%. Então, a probabilidade de sortear uma mulher de 65 anos ou mais é de 9,24%. Alternativa D, ok? O que eu quero agora? Na próxima página, nós temos os exercícios do em casa, certo? Eu quero que vocês tentem responder os exercícios do em casa. Tentem responder sozinhos. São poucas questões. Nós temos a questão número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5. Depois, na página 466, nós temos a 6 e a 7. A 8 vocês não precisam responder. Então, tentem responder essas duas páginas do Em Casa sozinhos. Na próxima aula, eu volto com a correção. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo. Apareceu alguma dúvida? Me chama no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz ajudando e esclarecendo as dúvidas. Um beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.